Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Esse é o Mateada Podcast, eu sou o Denis Andrade e hoje nós estamos aqui para falar sobre publicidade no Facebook. Vamos entender um pouquinho como é que esse negócio funciona, vamos entender como é que a gente faz para ter mais retorno fazendo anúncio, né? O famoso Facebook Ads, quais são os segredos por trás dessa ferramenta aí, algumas dicas e algumas coisas legais. E hoje a gente tá debaixo de mau tempo aqui, né, Karina? Chovendo forte em Porto Alegre. Muita chuva, torcendo para não acabar a luz por aqui, porque de vez em quando acontece, né? Acontece, a gente começou a gravação desse podcast hoje aqui com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que a gente vai conseguir terminar essa gravação? Tomara que sim, né? Eu achei bem legal o tema de hoje. Acho que a gente tem muito pra falar de Facebook, né? Que é uma coisa super dinâmica. Eu acho que o Facebook foi uma das coisas que mais mudou aí ao longo dos últimos anos, né? Tanto falando de orgânico quanto falando de ads, que é o que a gente mais vai tratar aqui hoje, né? E a nossa presença já garantida aqui em todos os podcasts, está sempre aqui abrilhantando com sua presença, diretamente de São Paulo, Bruno Cardoso. Opa, estamos aí. Mais uma gravação, mais um assunto bacana. Vamos aprender bastante hoje. Como é que é aí na Plano B, Bruno? Vocês fazem esse serviço? Vocês trabalham com anúncio de Facebook? Não trabalhamos. A gente até faz umas publicações nossas, assim, como teste, mas a gente não vende isso pro cliente. Mas certeza que então hoje vai ser muito rico aqui. Daqui a pouco vocês vão, depois desse podcast aqui, vocês vão decidir oferecer isso aos clientes também. Olha só. Ah, com certeza. Hoje vai ser um show de aula aí pra mim. Quando a gente gravou o nosso episódio número 4, falando sobre aquelas cagadas que a gente faz trabalhando em agência, o nome do podcast, se não me engano, chama Ih, Deu Ruim, né? Número 4. Eu contei uma história lá de um serviço que eu só percebi que o servidor não aceitava aquela linguagem que eu tinha desenvolvido quando tava tudo pronto já. Enfim, era só colocar no ar. E aí teve uma alma santa que me salvou. E aí depois a gente fez uma amizade. Depois de ter esse conhecido, a vida nos levou aí pra alguns rumos diferentes. E hoje nós nos encontramos aqui nesse podcast de novo. E eu estou falando de Jefferson Midday, que naquela época trabalhava com programação. Ainda trabalha um pouco, né, Jefferson? Mas hoje é o cara do Facebook aí. Tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Porra, eu tô muito, muito orgulhoso e muito prazeroso de estar participando disso aqui. Eu sempre ouço, apesar de eu já ter dito em outras oportunidades que eu odeio podcast, assim, não sou um cara que consome podcasts, mas esse é um dos poucos que eu consigo acompanhar mais assiduamente, assim, e eu sempre tive um tesãozinho de querer participar, assim, um pouco de invejinha, de nunca ter sido chamado, assim. Então, puxa, antes de tudo, muito obrigado. Pô, legal estar aqui hoje, eu tô bem prazeroso mesmo, assim. Tô bem contente de estar participando. Só uma coisa que é interessante, antes de eu dar início de tudo, é curioso eu falar assim, eu sou realmente programador, a minha formação é como programador, e por desvios do acaso, acertos ou erros, eu não sei, eu acabei me envolvendo com marketing digital e acabei me envolvendo mais especificamente com o Facebook, até por conta de necessidades que a gente vai tratar aqui durante esse bate-papo, e hoje acabei me especializando nisso, né, cara? Em Facebook eu acabei me tornando referência e tudo mais, mas não posso me distanciar das minhas raízes, eu sou programador. E curioso, assim, eu tô escrevendo um livro agora, que deve sair agora no meio do ano, um livro de marketing digital para pessoas que não são do marketing digital, como eu, que tem 2 primeiros capítulos onde eu fico falando muito mais de programação e de como pessoas que não são ligadas ao marketing se aproximam do marketing, né? Da necessidade de nos aproximarmos do marketing. E o livro acaba contando um pouco dessa minha história, assim, eu não sou do marketing, eu não sou da publicidade, eu sou um nerd programador. Minha especialidade nem é programação, minha especialidade é gambiarra. Como você mesmo foi testemunha, né? Presencial ali, né? Naquele momento. Então, puxa, eu adoro falar de Facebook, eu adoro falar de Facebook Marketing, adoro falar mais especificamente de Facebook Ads, e eu sou extremamente polêmico, polarizador, então eu adoro descer o pau no Google enquanto eu falo de Facebook. Puta, eu tô adorando estar aqui. Tô nessa aí, vamos destrinchar o que a gente puder destrinchar. Muito obrigado novamente por ter me convidado. Vou esfregar na cara de todos os meus amigos, especialmente dos meus inimigos. E... Valeu, pessoal. Pô, que legal. É um prazer pra gente te receber aqui, mas eu fico mais feliz ainda depois de tu ter falado que teve gente perguntando por que tu não participa. Ou seja, tem mais gente nos ouvindo, então. Olha só que legal. Tem. Mas você tem que entender também que tem muito do meu fã-clube, né? Leonardo Senato, por exemplo, que é o pessoal que se rasga quando me vê, tem foto minha no quarto, né? Tem esse ingrediente do meu fã-clube. É um fã-clube extenso, né? Não posso fazer nada, desculpa. A gente vai colocar uma foto tua aqui na agência, então, também. Eu já não seria a primeira. Então é isso, vamos bater um papo aí sobre o Facebook.
começar falando sobre uma coisa muitíssimo importante. Reza a lenda que sempre que alguém impulsiona um post no Facebook, morre um panda na Índia. Meu, tem 3 coisas na história. Primeiro, quando eu formulei essa sentença, e toda vez que alguém clica no boost post, no impulsionar publicação, morre um panda na Índia, eu tava bêbado. O que também é uma constância. É uma constância do meu dia a dia também, né? Quem acompanha minhas páginas aí, meus vídeos sabe disso, então não tem por que enganar ninguém aqui. Eu tava bêbado. Essa coisa viralizou de tal forma que criou uma plataforma eleitoral, cara, que em 2015 e 2016, o meu nome foi eleito como uma das 5 principais referências em Facebook Marketing no Brasil. Por conta da minha campanha brutal contra o botão impulsionar, assim, entendeu, cara? E isso ligado ao meu trabalho, a divulgação e tudo mais, os profissionais da área começaram a votar em mim como uma das referências, sabe? Mas quem que você segue? Eu sigo esse e o Jefferson. Esse e o Jefferson. O primeiro ano eu achei que fosse meio folha de palha, folha de palha, assim, achei que iam me Fogo esquecer, de palha, mesmo, porque eu só falo merda, né, cara? E como eu só falo merda, cara, eu achei que ninguém ia levar a sério. Só que no segundo ano os caras votaram de novo em mim, né, cara? E aí eu comecei a ficar meio preocupado, assim, eu tenho que começar a cuidar um pouco mais das coisas que eu falo, né? Começar a falar menos merdas, assim. E a terceira coisa que aconteceu foi que uma vez eu fui procurar no Twitter, na busca do Twitter sobre impulsionar panda, uma coisa assim, uma busca assim, porra, e não tem uns caras que estão fazendo uns eventos internacionais em Portugal, Espanha, que estão copiando a minha frase, cara, e estão usando como se fossem deles em eventos, assim, entendeu, cara? Tem vários tweets, assim, de outubro do ano passado, agosto do ano passado, ou seja, bem depois de ter viralizado esse assunto, que fizeram vários memes, né, cara? Eu falei isso, fizeram vários memes abraçados com pandinha. Meu, o negócio viralizou, assim, de ter dias de eu ter 150 solicitações de amizade, assim, quando espalham isso. E aí, os caras de Portugal, da Espanha, estão copiando isso e estão falando nos eventos como se fossem coisas deles, assim. Mas é sinal que é verdadeiro, assim, né? Porque é uma coisa que ilustra bem essa coisa de jogar dinheiro fora impulsionando post no Facebook. E eu acho que isso foi, cara, eu achei perfeita essa colocação, porque ela ilustra muito bem isso, assim. Ela, tipo, cara, não faça mais essa merda que você está fazendo de clicar nesse botão de impulsionar. Sabe a ilustração que eu dou quando eu tô mais sóbrio, na verdade, assim, quando eu tento ser mais sério? A ilustração que eu dou é a mesma de o cara pegar um helicóptero e imprimir, sei lá, 100 mil panfletos e jogar 100 mil panfletos do alto do helicóptero, entendeu? É mais ou menos isso que o botão impulsionar a publicação faz. Eu acho que eu não preciso aqui falar pra sua audiência e tudo mais do poder de segmentação do Facebook, né? Me parece óbvio que o Facebook é a mídia que mais tem capacidade de segmentar o público-alvo com precisão. Mas eu não sei se isso é tão óbvio. Eu acho que tem muita gente que não sabe disso, assim, ainda, porque a gente pega muitas contas aqui que vêm de pessoas que estão virando nossos clientes agora, e que tu vai ver o histórico da conta lá e era 100% post impulsionado. Eu vou explicar, assim, de forma bem rápida, assim, inclusive é assim que eu começo todas as minhas palestras. É uma frase do Tim Cook, o presidente da Apple, que ele diz o seguinte: se você não está pagando, você é o produto. Aí eu deixo um silêncio de uns 2-3 segundos, aí eu pergunto pro público, assim, mas então no Facebook, quem que é o produto? Aí deixa aquele silêncio meio sepulcral, assim, as pessoas se olhando, assim, né? E aí eu falo, tá vendo? O produto é você. E é meio isso mesmo, né? O Facebook, ele vende você, vende eu. É por isso que ele tem uma preocupação tão grande em que você preencha melhor o seu perfil com as informações corretas, para que você se exponha cada vez mais, para que ele consiga embrulhar você, que é um produto tão interessante, e te vender melhor para outros anunciantes. Eu vou pincelar, assim, muito rapidamente, mas a capacidade de segmentação hoje do Facebook é tão extrema que o Facebook consegue monitorar o tempo de rolagem do seu dedo nos posts. Então ele sabe com que velocidade você rolou um post, ou seja, o que você está menos interessado, com que velocidade você rolou e parou um post, ou seja, você está mais interessado. E principalmente a rolagem que você voltou. Isso no mobile, no desktop. Então, se você voltou, o Facebook sabe, opa, esse cara gostou desse tipo de post, esse formato de post ou esse conteúdo de post. Nós estamos falando de uma capacidade de segmentação que é capaz de monitorar as palavras que você escreveu nos seus comentários, no Messenger, no Instagram, no Direct Messages do Instagram, no WhatsApp e o que você apagou. Não sei se vocês sabem disso, mas o que você escreveu em qualquer ambiente do Facebook e apagou também é considerado pelo Facebook como termos de segmentação. Tem gente que fala, inclusive, que o Facebook via mobile, ele monitora o que tu tá falando, né? Porque a gente já tem diversos depoimentos aí de gente que falou, sei lá, que vontade de comer um sorvete Häagen-Dazs, daqui a pouco tá aparecendo ali. É um pouco de teoria da conspiração, mas que também não dá pra duvidar que isso seja feito pela ferramenta, né? Ou tu acredita que não, isso não acontece? Eu não duvido, mas também não acredito, porque eu já falei outro dia, eu quero ganhar 1 milhão, e não vi nada me oferecendo 1 milhão, assim, entendeu, cara? Então,
Mas olha só, tem uma foto do Mark Zuckerberg, onde ele coloca um durex ali, um adesivo na câmera do Mac, né? Ou seja, se o próprio cara tá colocando um adesivinho, um esparadrapo na câmera do Mac dele, então dá pra gente no mínimo suspeitar disso, né? Bom, e eu não preciso falar também das capacidades de segmentação por GPS no mobile, né? Outro dia eu tava junto com um amigo, a gente não fez check-in no mesmo lugar, mas só de estarmos no mesmo lugar, ele percebeu a proximidade, já começou a entregar mais posts de um pro outro e anúncios locais ao mesmo tempo pros dois, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a capacidade de segmentação do Facebook é extrema, e é isso que eu digo sempre pros meus clientes, que se aproveitem disso. Eu vejo muita gente reclamando disso, mas o Facebook monitora a minha vida. Sim, ele monitora a sua vida, ele tudo que você faz, e aproveite disso, porque também monitora a vida do seu potencial cliente. Então, usa esse poder de segmentação para que você consiga encontrar e atrair o seu potencial cliente. Se você não está pagando, você é o produto. Então, já que estão te vendendo, também compre, então, as pessoas com quem você quer. Eu não queria bancar a noob aqui, mas eu vou ser obrigada a perguntar agora, porque, tipo, quando tu vai impulsionar um post ali no Facebook, tem algumas opçõezinhas ali de segmentação, né, por interesse, acredito que local e tal. Aquilo ali não é o suficiente se eu quiser fazer alcançar as pessoas certas, assim, é isso que vocês estão dizendo? Karina, primeiro a gente tem que considerar a evolução do botão impulsionar. Há um ano atrás, o botão impulsionar era você apertava o botão, você nem sabia o que acontecia. Hoje, o botão impulsionar já consegue te entregar mais segmentado. Por sexo, por idade, por localidade, por alguns interesses, e isso já melhorou bastante. Só que, da última vez que eu contei, que foi no final do ano passado, 2016, existiam 32 níveis de segmentação, que combinados geram bilhões de opções. E enquanto isso, o botão impulsionar você tem ali 4, 5 opções. Eu acho que sim, houve uma melhora do botão impulsionar. Só que essa melhora não acompanhou, por exemplo, as melhoras da própria API do Facebook Marketing, do Facebook Ads, que te permitem fazer trilhões de outras opções. O botão impulsionar, na verdade, é uma forma que você tem de não controlar exatamente para onde vai a sua verba. Se você tem um target amplo, ou seja, você sabe que seu público é de 25 a 35 anos, homem que mora em Porto Alegre e que se interessa por NFL, tudo bem, você pode usar o botão impulsionar. Agora eu vou te dizer o seguinte, pela minha experiência, se você tem um target amplo, então você me desculpa, você não tem target nenhum. Target é outra coisa. Target é encontrar a alma do cara ali. Então, eu defendo isso, na verdade, que o botão impulsionar a publicação, ele fere o conceito de mídia que o próprio Facebook vende. Ao mesmo tempo, eu entendo que como negócio, o Facebook precisa impulsionar a publicação. A mídia seria controlada por caras como eu, caras como o Denis, que dominam a plataforma, e ele não ia ganhar os rios de dinheiro que eles estão ganhando hoje. O sucesso financeiro para os acionistas do Facebook está justamente na popularização da forma como você gasta dinheiro no Facebook, que é através do botão impulsionar. Eu posso fazer uma ilustração que eu adoro, comparando dois tipos de mídia, YouTube e Facebook, só pra gente entender os players? Claro. Cabe aqui, será? Claro, cabe sim. Vamos pensar no YouTube. No YouTube a gente tem um modelo muito clássico de mídia. A gente tem 3 players muito bem definidos. A gente tem o de conteúdo, que é o cara que vai lá e filma o vlog lá, um PC Siqueira da vida. A gente tem o consumidor do conteúdo, ou seja, o espectador, que é o cara que vai assistir aquele, PC, que legal, eu quero ser igual a você. E você tem no meio desses caras, você tem o anunciante, que quer entregar a mensagem pro espectador por meio do conteúdo vinculado. Ou seja, você tem os 3 ali, e o Google e o YouTube, ele intermedia essa relação dos 3, fazendo a divisão do pagamento por cliques e tudo mais. Isso está muito claro, né? É um modelo que a gente conhece, que a gente respeita, que a gente entende e tudo mais. Agora, vamos tentar analisar isso do ponto de vista do YouTube. Do ponto de vista do Facebook. O produtor de conteúdo do Facebook. É a mesma galera. Todos nós. Todo mundo, Quem é o espectador do Facebook? Quem é o consumidor desse conteúdo? Todo mundo também. Todos nós. Todo mundo também. E quem é o anunciante? De certa forma, é todo mundo. Todo mundo também. Ou seja, ele juntou as 3 camadas numa única camada. Numa única camada, você tem anunciante, produtor e consumidor num único local, num único player. Isso fez, em 2012, os apocalípticos dizerem que o Facebook ia acabar. E eu fui contrário a essa onda. Eu falei assim, não, o Facebook não vai acabar. O que vai acabar é esse modelo. Esse modelo de vocês acharem que o Facebook vai acabar. O Facebook vai mudar as coisas para que esse modelo se torne um modelo corrente. No final das contas, é o que está acontecendo. Hoje você tem players que são unidos, as 3 funções do players numa mesma pessoa, digamos assim. É isso que eu acho que precisa ser considerado quando a gente fala, por exemplo, de placement ou de botão impulsionar. É um desperdício. O botão impulsionar, uma nova campanha que eu estou lançando agora, que é contra o chamado auto placement, é um desperdício do potencial de segmentação que só o Facebook tem. Então a minha campanha continua ativa. Por favor, não clique no botão impulsionar. Mesmo que você já tenha ouvido algum guru português, espanhol, ou até outros caras que estão me copiando falar isso, eu não me importo. Desde que você não clique no botão impulsionar, você pode
pode seguir o que qualquer outros caras estiverem falando, desde que você pare de clicar. A minha recomendação pra você que tá desesperado, porque afinal de contas você só sabe clicar no botão impulsionar. Minha recomendação é para que você faça o seguinte, para que você dedique pelo menos 1 ou 2 dias no conhecimento da plataforma, mas se você tiver um pouquinho mais de tesão, um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de interesse, procure uma ferramenta chamada Power Editor, a ferramenta que separa o homem dos meninos. O Power Editor é uma ferramenta fantástica para a criação dos anúncios, do fluxo de anúncios, é um pouquinho chata de usar, ela só funciona no Chrome, é meio sacal de fazer, mas você vai perceber incontáveis novas opções de segmentação que vão deixar você de boca aberta, de queixo caído, e você vai ver assim, puta, é esse cara aqui que eu preciso, e você vai encontrar ele ali. E se você for um programador como eu, como o Denis e tudo mais, e você tiver um pouquinho mais de interesse de mexer na API do Facebook, meu amigo, minha amiga, você está num universo de dinheiro saindo por tudo quanto é lugar. Porque quem domina a API do Facebook está praticamente rico daqui pra frente. Cara, o que você consegue fazer nessa API? Puta, não dá nem pra imaginar, cara. O Facebook tem uma equipe de desenvolvimento muito, muito ativa que faz as interações, faz as novas funções, libera um grupo muito fechado de desenvolvedores, na qual eu felizmente faço parte, eu acho que eu sou o único falante de língua portuguesa que faço parte. Depois ele solta a API, depois ele solta isso para o Power Editor, depois ele solta isso para o gestor de anúncios, e um dia isso provavelmente pode chegar eventualmente, quem sabe, no botão impulsionar a publicação. Então existe uma hierarquia de lançamentos de novas funções, né? Isso vai subindo, assim. Então, se você puder aprender a API do Facebook, você tem um potencial enorme de ficar milionário usando essas funções. Para você ter uma ideia, o Denis vai gostar de saber disso, hoje eu consigo bidar, como é que eu posso traduzir bidar? Como é que eu posso explicar bidar, Denis? Eu acho que dar lance, né? Eu acho que é a melhor forma de traduzir isso. Gerenciar o lance dos meus anúncios, que o Facebook também faz de forma automática, se você confiar e se você quiser, eu consigo gerenciar os meus lances para me posicionar melhor no inventário através dos meus resultados dinamicamente mensurados segundo a segundo. Então eu tô vendo que eu tive tantos cliques, baixou meus cliques, ou aumentou meus cliques, ou eu perdi posição, ou eu ganhei posição, ou eu aumentou meu custo de entrega, ou diminuiu meu custo de entrega, eu aumento ou reduzo o meu lance de forma totalmente interativa, sem botar a mão no meu teclado, de uma praia do Caribe, por exemplo, entendeu? E os meus anúncios conseguem manter os meus KPIs sempre altos, os meus KPIs sempre atingidos, porque os bids estão sendo dinamicamente feitos. E Jeff, dá pra tu fazer umas coisas até mais malucas aí. Eu li esses dias um case de uma rede de restaurantes que fazia o anúncio responder automaticamente ao CRM que eles tinham dentro da loja. Então, cada vez que tinha muita gente dentro da loja, ele parava os anúncios locais em horário de almoço, porque tipo, o restaurante já tá lotado, então não adianta ficar fazendo anúncio nesse momento, porque se eu trouxer mais gente pra dentro da loja, eu não vou conseguir suportar. Então, ele ficava automaticamente ligado ao ERP, e ele sabia quando que era hora de ativar uma campanha, dar um lance maior ou não, tentando pegar o público que estava procurando por almoço no horário de almoço. Fantástico, né? Fantástico, genial. Eu, como uma pessoa leiga, tudo que vocês estão falando, toda essa grandeza e todas essas opções e tudo mais, é tudo feito dentro do Facebook, ou é numa plataforma paralela, uma plataforma paga ou coisa do tipo? Bom, até o lance do Power Editor, isso é rodado dentro do Facebook. O Power Editor é um plugin do Chrome que roda dentro do Facebook, ou seja, uma plataforma nativa do próprio Facebook. A API, ela simplesmente permite que você integre as linguagens de programação que você ou sua equipe estão acostumados a programar com os mecanismos de gerenciamento de anúncios e de marketing do Facebook. Então, você pode, sei lá, você tem um programador em PHP, o cara consegue fazer tudo isso que eu tô te falando ligado ao Facebook, mas do seu servidor ali, da sua página e tudo mais. Não precisa comprar nada. Tô falando aqui, e nem defendo isso, pelo contrário, que ninguém compre AdExpress ou compre isso, compre aquilo. Pelo contrário, eu não defendo nada disso. Eu defendo que o cara, em vez de pegar esse dinheiro, contrata um programador, dá documentação que é pública e gratuita pro cara ler, e o cara vai conseguir fazer essas integrações. Você não precisa fazer nada disso, tá? Não precisa fazer nada. O meu ponto aqui nem é hoje me evangelizar o lance da API. Eu entendo que o lance da API exige um certo conhecimento técnico para fazer isso. Meu lance aqui é mostrar a distância das potencialidades do Facebook pro botão impulsionar. Não sei se a Karina percebeu agora, como o impulsionar fica pobre, né? No meio dessa conversa toda aqui. Com o botão impulsionar fica bobo, né? Sim, fica bobo, com certeza eu te entendi. Eu já tive experiência de gerenciar algumas páginas, tanto fazendo anúncio quanto impulsionando post, mas isso há um tempo atrás, e eu percebi, assim, essa diferença
diferença, assim, do impulsionar o post. Eu sempre coloquei em dúvida aquele campo dos interesses ali, que tu digita algumas coisas malucas, né? E o Facebook até vai te dando algumas sugestões ali. De vez em quando vinha alguém que trabalha na VASP, né? E tu tava, sei lá, anunciando livro de medicina pro cara, assim. Então, eu sempre me pus um pouco em dúvida. E, com certeza, a ferramenta mesmo de ads a quantidade de funcionalidade a mais que tem é infinita. Agora, é importante salientar uma coisa. Eu, em alguns casos de clientes, eu tenho muita dificuldade de fazer o target, mas isso não é por conta da ferramenta. Por exemplo, eu vou contar um caso que eu tenho, que foi um dos maiores fracassos que eu tive em 2015, que eu fiz uma campanha para venda de materiais cirúrgicos de dentista. Porra, eu falei assim, isso aqui é dinheiro puro, né? Puta, dentista precisa dessas tesouras, todo dentista precisa disso, todos os dentistas estão no Facebook, eu vou rachar de ganhar dinheiro com isso aqui. Vou vender isso aqui até estourar. Cara, foi um dos maiores fracassos que eu tive em 2015. Puta, eu gastei a verba do cliente, devolvi o dinheiro do cliente que eu recebi porque eu não tive coragem. Foi um fracasso retumbante. Mas por quê? Porque quando eu fazia o target para encontrar o cara, ou seja, eu queria o dentista que usasse a tesoura suíça que ele vende e tudo mais, eu botava lá os interesses, aí profissões, interesses, faculdades, aí eu comecei a perceber uma dissonância entre o que eu tava anunciando e o que eu tava recebendo de resposta dos usuários. Quem eram os usuários que estavam respondendo aos meus anúncios? Puta, aí eu fui analisar perfil a perfil. Eu linkei 100 perfis e fui olhar um por um na mão. Então tinha lá, trabalho em... dentista da minha rua é lindo. Interesse, dentista mascarado da Rede Globo Zorra Total. Porra, cara. Então, isso me fudeu. Porque o que acontecia, cara? A ferramenta era do caralho. Porra, a ferramenta me falava, vou entregar só pra quem é dentista formado na faculdade tal. Só que, na verdade, o brasileiro preenchia tudo errado. Mas e aí, tu conseguiu corrigir isso de alguma forma? Eu consegui fazer isso através de outros processos, que é o que eu vim defender aqui hoje. Acho que a gente vai se prolongar a partir dali. E nesse caso, por exemplo, eu não consegui vender direto pro target. Eu tive que criar um funil de vendas, qualificar o cara durante o funil, porque eu trazia muito lixo do funil. Então eu trazia o cara da dentista mascarado da Rede Globo e trazia o cara que é formado na puta faculdade de odontologia. Os dois iam no meu funil. E aí eu tive que qualificar esse cara durante o funil. Então aumentou o custo de aquisição. No caso, como os produtos não tinham um ticket médio tão grande, a campanha não se viabilizou. Mas foi muito mais um erro nem foi de estratégia aqui. Foi um erro do uso da ferramenta pelo target mesmo, assim, sabe, cara? Os caras preenchiam tudo errado. Mas então deixa eu entrar num outro assunto que eu acho que tem bastante a ver agora aqui, que são as tais das campanhas lookalike, né? Então, nesse caso, não seria uma boa ideia colocar a campanha feita, segmentada dessa forma, né? O lookalike, pra quem não conhece, eu estou dizendo para o Facebook que eu tenho interesse em um público parecido com o público que já é o meu cliente. Então eu subo essa base lá de pessoas que são o meu cliente e o Facebook fica encarregado de buscar pessoas semelhantes para mim. Eu tô te perguntando isso em especial porque eu assisti recentemente um live teu, onde tu chamou muita atenção para essa história do lookalike, que ela tem que ser usada com muita moderação e que tu falou inclusive que seria a tua bandeira que tu ia levantar daqui para frente, né? Então, em que casos que seria interessante usar ou não o lookalike, e esse caso especial desse público que tu não conseguiu filtrar usando a segmentação tradicional, seria uma opção de usar o lookalike? Você viu naquele live, você tá sendo gentil de falar que eu falei para as pessoas usarem com parcimônia e tudo mais, mas na verdade eu fui um pouco mais radical do que isso. Eu chamei quem usa de preguiçoso e falei que as pessoas não deviam usar. Então eu continuo repetindo isso a despeito do ódio que eu possa proliferar nas redes sociais aí. Eu não recomendo o uso do lookalike. Eu acho que assim, a ideia por trás do lookalike é uma ideia fantástica, é uma ideia genial. Uma vez que o Facebook conhece quem é realmente o cara que chega ao final da sua jornada, né? O cara que chega ao final do seu processo de conversão, e a gente já vai explicar isso através do lance do pixel, ele sabe quem é esse cara, né? Uma vez que ele sabe isso, ele também teria condições de achar os pares, né? Os caras que são similares a esses caras para fazer isso. Só que a grande verdade é que a gente não conhece esse algoritmo, a gente não sabe como esse algoritmo funciona, a gente não tem nenhuma documentação sobre o seu algoritmo, e a gente simplesmente é obrigado a acreditar que o Facebook vai fazer isso pra gente. As campanhas do Facebook, você paga por entrega, você paga por CPM, você paga por milheiro, digamos assim. Diferente do que acontece no AdWords, onde você paga por clique. Ou seja, você é obrigado a confiar numa ferramenta que você não conhece, que você não tem indicações exatamente de como ela funciona do ponto de vista técnico, e vai obrigado a pagar pra quem ela te entregar
entregar isso, pra quem ela entregar essas coisas. Eu tenho elencado, eu tenho uma pastinha até aqui, onde eu tenho assim os fracassos do lookalike, que são, por exemplo, assim, você agora pode comprar a ração pro seu cachorro, muito mais barata. Porra, eu não tenho cachorro. Saiu agora fraldas em promoção pro seu filho. Porra, eu não tenho filho. Compre aqui a camisa do Inter. Porra, eu quero que o Inter se foda, eu não torço pro Inter. Então, aí você vai ver lá naquela orelhinha que tem lá, por que vendo isso? Pessoas que são similares ao interesse e tudo mais. Ou seja, as pessoas usam o lookalike na promessa de que ele vai fazer o que... As pessoas compram a ideia. Ele vai encontrar público semelhante. Vamos supor que a gente acredite nisso. O fato de eu ter o mesmo perfil do meu vizinho que tem um cachorro, não significa que eu tenha cachorro. Eu que eu gosto de cachorro, que seja. O fato de eu gostar de futebol e de eu falar 90% das merdas que eu falo sobre futebol, não significa que eu torço pro Inter. Então, o que eu acho que pode funcionar, e acho que talvez fizesse algum sentido se o custo não fosse tão alto, né? Fizesse algum sentido de encontrar naquela campanha dos dentistas, usar o lookalike com filtros adicionais. Então eu quero que você me entregue para um público similar ao que eu já tenho, que realmente esteja interessado em dogs, ou que realmente esteja interessado em Internacional Segunda Divisão. Sei lá, você consiga mergulhar um pouco mais nisso. O que eu vejo é que muitas pessoas simplesmente ativam o lookalike ali. Eu costumo usar uma ilustração com relação ao lookalike, que eu digo que o lookalike é fábrica de salsicha. Se você coloca frango, sai salsicha de frango. Se você coloca porco, sai salsicha de porco. Eu tive um cliente desse ramo de infoprodutos que vendia um produto um do top líder aí, vendeu pra caralho o produto, 7 dígitos em 3 dias, aqueles negócios milionários das indústrias de infoprodutos, e ele dizia pra mim, não, o meu produto só vende pra homem de 45 a 50 anos que mora nas grandes capitais. Era um produto de R$1.500, um produto de um custo super alto, um produto voltado para um segmento adulto, e o cliente falava pra mim, olha, quem compra esse produto é de 35 a 55 anos, homem das grandes capitais do Brasil. Eu disse, mas, puxa, por que só essas pessoas compram esse produto, né? Qual é o motivo disso? Não, porque eu fiz uma campanha para esse público, aí esse público eu tive compradores, aí eu peguei o pixel e fiz um lookalike do pixel do pixel de conversão, fiz um lookalike, aí o lookalike começou a entregar e eu comecei a ter mais pedidos. Não, espera aí, então você tá tirando salsicha de frango porque você colocou frango. Se você colocar porco, talvez você tenha salsicha de porco. Ou seja, o lookalike é um circuito onde o público que consumia dele era só cara de 35 a 55 anos, homem das grandes capitais. Mas por quê? Porque ele fez uma campanha para esses caras, o pixel pegou esses caras e começou a entregar lookalike para esses mesmos caras. Quando eu comecei a trabalhar com esse produto, a gente começou a vender para mulher, para estudante, profissional liberal. A gente começou a entregar para gente que trabalhava em grandes corporações, totalmente fora daquilo que ele estava acostumado. E aí aconteceram duas coisas. O faturamento dele disparou, porque ele começou a vender mais para novos nichos, que ele não vendia o mesmo produto, é só acertar a comunicação. E o lookalike pirou, porque afinal de contas, quem é o lookalike? É homem, é mulher, é de 20 a 60, né? O lookalike pirou. Eu gosto de falar do lookalike, eu gosto de dar um exemplo muito, assim, virtual, muito prazeroso. Um projeto meu, que eu tenho há quase 5 anos, que é a Loja Fantastic. Eu vendo, aqui é um jabazinho, mas é um jabazinho não intencional. Vamos colocar o link pra loja no post, então, hein? A Loja Fantastic, ela vende produtos de fãs. Um dia a gente pode até falar por que eu criei a Loja Fantastic, assim. Eu criei a Loja Fantastic baseado na segmentação do Facebook. Eu não tenho nada a ver com o ramo de fãs, eu não tenho nada a ver com os produtos que eu vendo. Eu tenho a ver só com marketing. Eu criei a loja de trás pra frente. Eu criei a loja pensando assim, como é que eu posso anunciar isso? E como é que eu posso anunciar alguma coisa que eu venda? E aí eu fui de trás pra frente até chegar no produto. A loja Fantástica, ela vende, então, por exemplo, coleção Harry Potter, todos os produtinhos do Harry Potter, coleção Homem-Aranha, todos os produtinhos do Homem-Aranha, coleção Legião Urbana, todos os produtinhos da Legião Urbana. Agora deve sair agora Patriots, coleção Green Bay, sei lá. É uma loja pra fãs. Ela vende qualquer coisa de fã. Imagina se eu faço um lookalike baseado no meu pixel de conversão, fazer novos filtros em cima disso. O meu anúncio vai entregar Green Bay pro cara que é do Harry Potter, vai entregar Harry Potter pro cara que é do Legião Urbana, entendeu, cara? Então fica uma coisa meio insana, assim, né, cara? Enfim, já amadureci um pouco pra dizer que, assim, quem vai usar o lookalike, o pinto vai cair. Não, cara... Usa o lookalike, né? Usa o lookalike, mas usa como você mesmo disse, de forma muito mais gentil, educada e elegante do que eu. Usa com parcimônia, usa com inteligência. Tenta evitar confiar muito nessas ferramentas que pedem o seu dinheiro e você não sabe exatamente o que fazem. É por isso que eu falo para não clicar no botão impulsionar, a mesma coisa. Cuida um pouco mais do seu dinheiro, não joga na mão do Facebook uma responsabilidade que é sua. Eu posso garantir para você que qualquer que seja a segmentação que você seja capaz de fazer com o lookalike, você pode fazer manualmente da mesma forma. Então, o lookalike talvez te economize algumas horas, mas ele pode viciar os seus resultados, como viciou no caso desse cara do infoproduto aí, desse treinamento. Então, eu não uso, não usaria e não recomendo que ninguém use.
recentemente uma mudança na história das imagens aí do Facebook, né? O Facebook sempre teve aquela regrinha dos tais dos 20% lá, e a recomendação era sempre não ultrapassar esse espaço de 20% com texto. Antes ele simplesmente bloqueava o teu anúncio lá, o anúncio não aparecia mais, era isso. Só que recentemente ele fez uma mudança onde ele até permite que a gente crie imagens com mais de 20% de texto, só que conforme a gente vai aumentando esse espaço de texto dentro da imagem, essa nossa entrega ela vai diminuindo, né? Ela vai caindo cada vez mais. Então o que eu queria saber de vocês é boas práticas para isso, assim, até onde vale a pena eu colocar mais texto, se vale a pena eu usar algo mais focado na foto mesmo, e as diferenças que existem entre os posts e imagens que eu vou usar no meu feed e imagens que eu vou usar para anúncio de lateral. Cara, tem o Fábio Prado, que é um brotherzaço meu também, o Top One, especialista em Facebook. A gente poderia ter convidado o Fábio para gravar esse podcast hoje, hein? Eu sou o top 5, top 10, sei lá, o Fábio é o top 1, né, cara, é o pica das galáxias, o negócio, brother, tudo mais, e ele diz uma coisa que eu gosto de repetir isso pros meus clientes, apesar de que ele trabalha muito com brand awareness, né, pra ele é mais fácil vender isso do que pra mim que trabalho com conversão e com resultado e com performance, mas ele diz o seguinte: teste continuamente. Eu fiz isso nos meus projetos e nos projetos dos meus clientes, e curiosamente falando, os melhores resultados que eu tive recentemente foram os meus anúncios que não tiveram texto nenhum nas imagens. Curioso, né, cara? A gente tá acostumado a botar uma seta, compre aqui, botar um copy agressivo, as palavras de persuasão, aquelas babaquices todas. E, cara, eu resolvi fazer um que não tinha nada, assim, sabe? Era o Harry Potter segurando a varinha, sei lá, alguma coisa assim. E, cara, os meus resultados, onde eu não tenho texto nas imagens, hoje estão performando melhor quando a gente fala de conversão. Acredito que também em termos de brand também deva melhorar. Eu não testei, porque não é muito... Dificilmente alguém me paga pra ganhar like, né? Ganhar coraçãozinho. O cara me paga pra botar dinheiro no bolso. Então, é curioso, assim. Eu tenho uma filosofia com relação a isso. Eu sempre avalio da seguinte forma: o bom criativo é aquele que, obviamente, chama a sua atenção. E por que eu tirei isso? Porque eu li alguém falando, Peter Drunk, Camila Porto? Não, porque eu sou usuário do Facebook. Eu sei os criativos que chamam a minha atenção. Quais são os criativos que eu rolo e que eu paro ali pra ver. E são sempre os que chamam a minha atenção. Eu preciso chamar a atenção de uma coisa. Tu citou a Camila Porto como referência, é isso? Cara, você posso ser sincero? Eu espero que isso vá pro ar, assim. Eu adoro a Camila Porto, cara. A Camila Porto, inclusive, esteve presente nas duas listagens que eu também estive, em 2015 e 2016, como uma das principais referências. Eu acho que a Camila Porto, ela tem uma missão muito mais importante, assim, que é uma missão de evangelização, de trazer caras pro mercado, tá? Eu prefiro o cara que vem através da Camila Porto do que o cara que veio através de um curseco aí e tá fazendo sua merda, entendeu? E tá inflacionando, porque o cara compra um curseco desse aí o cara entra no placement e começa a bidar alto, ou botar num alto bid, que seja, e aí começa a inflacionar o preço de tudo e tudo fica caro. O cara da Camila, pelo menos, ele sabe fazer o passo a passo, assim. Não é o mesmo trabalho que eu faço, não é o mesmo trabalho que os meus clientes consomem, mas eu acredito que como ponto de entrada, eu acho que ela tem uma missão importante e eu respeito bastante. Não é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, esse trabalho mais de doutrina, de pegar na mãozinha e tudo mais. Mas quem teve a oportunidade de assistir um curso da Camila vai ver que bacana que é, assim. E aqui eu não sou afiliado de porra nenhuma também, viu? Eu acho que esses afiliados é tudo ladrão, tudo trambiqueiro, então não tem link aqui pra nego comprar, clica aqui e entra na minha lista e compra o meu curso. Não tô vendendo porra nenhuma aqui não também, viu? Não tem clique nenhum aqui pra você fazer. Até porque se tivesse o link de afiliado seria o meu, né? Então... Eu estaria fazendo uma sobre-propaganda aqui, né, cara? Então, mas o legal, pô, os cursos da Camila, as primeiras aulas, são aulas assim, tipo, como você define seus objetivos SMART, análise de SWOT, o que você deve entender, como é que você deve trabalhar. Ou seja, tem um lance até meio empreendedor ali, sabe, cara? É pra tiazinha que faz tricô e crochê em casa e quer vender os negocinhos na página dela no Facebook, sabe? É legal, ela vai começar a pensar como uma empreendedora, vai criar um objetivo SMART, fazer uma análise de SWOT no pão da padaria, ela vai rabiscar os negócios. Pô, eu acho legal, cara. Eu acho legal. Não, volto a dizer, não é o público que eu trabalho. Meu público é o cara que já tá meio, porra, tô fudido, eu preciso vender 1 milhão esse mês que eu faço. Aí o cara chega em mim. Mas eu acho legal. Eu não consumo a Camila como referência, mas eu acho que a Camila é referência pra esse mercado, simplesmente pra esse mercado entrante aí. Talvez ela tenha o primeiro degrau da escada de valor. Mas ela diz em alguns materiais, e eu acho que ela tá certa, que são posts contrastantes. Então ela usa muito pessoas. A Camila usa bastante esse termo de que as pessoas entram no Facebook pra ver pessoas. Então os anúncios dela sempre tem
pessoas. E eu concordo com isso, mas eu também entro no Facebook pra ver gol, eu também entro no Facebook pra ver comida. Então eu acho que dá pra ser mais do que só pessoas. Pode ser produto também, pode ser paisagem, pode ser alguma coisa assim, pode ser serviço. Mas acho que as imagens têm que ser sempre contrastantes. Acho que tem que trabalhar um pouco melhor essa questão do contraste. Eu não sou designer, então eu devo estar oferindo aqui algum critério de design. Mas eu gosto de usar borda nos meus anúncios, eu gosto de usar imagens onde eu consiga recortar, jogar um drop shadow e fazer a imagem dar uma saltadinha pra frente. Quando tu falou em drop shadow aí, a galera que faz design deu uma remexida na cadeira, né? Porque a galera é meio flat hoje, né, cara? Todo mundo curte um negócio meio flat, assim. Mas posso fazer uma coisa pra você? Tem um parceiro meu, o Matheus Valência, ele deve estar ouvindo ele vai ouvir isso aí quando estiver pronto. Ele é super flat. E a gente fez um desafio juntos. Ele fez um anúncio flat e eu fiz aquele anúncio carregado nos brushes, assim, sabe, cara? Porra, eu vou foder o drop shadow aqui, botar no máximo, vou aumentar a incidência de luz. Ficou aquela coisa bizarra. O meu atraiu mais clique. A mesma segmentação, tá? Mesmo texto e tudo mais, mas só 2 imagens do criativo diferentes, assim. O meu atraiu mais clique, porque contrasta mais com o Facebook, né? O Facebook já é muito flat. Eu sei que os designers não gostam disso, mas existe um conceito hoje de economia da atenção. A gente hoje não briga mais só pra vender, a gente briga pra atrair atenção. E eu tô aqui atraindo atenção, mas de repente pipocou uma notificação, meu celular tocou, passou ali alguém, foi mais um gol do Dudu. Porra, é muita coisa pra eu ficar olhando, entendeu? Então, o meu anúncio hoje, ele tem que brigar por essa atenção. Então, eu acho que sim, desculpa a galera do design aí, mas às vezes dá uma forçadinha ali num glossy, né? 3D glossing, botar um drop shadow maiorzinho ali, mas é pra dar uma saltada. Agora, você colocou um critério aqui pra mim que é muito importante, que é a questão dos placements, que é a lateral direita. Eu não sei como é que a gente traduz placement. Como é que a gente pode dizer placements? Placement, sei lá, eu acho que é o local do anúncio. Será que é a melhor forma? Os locais? Posição. As posições, eu acho que é a melhor forma. A princípio, o Facebook tinha 3 placements, que é aquela lateralzinha direita, que fica ali, naquele cantinho, embaixo das notificações, que só aparece quando você tá no seu computador. O newsfeed, que é onde aparece aquele monte de abobrinha. Então, e isso tem 2. Tem no seu mobile, no seu celular, no seu smartphone, e tem no seu desktop. Então, a princípio eram esses 3 placements. Só que hoje a gente já tem uma caralhada de novos placements. A gente tem o Messenger como placement, o Audience Network como placement. Puta, vai ser um monte de placements, vai sair agora. Eu vou esquecer de algum, com certeza. Então, dá pra incluir até Instagram, né? Que é algo fora do Facebook. Instagram, você bem lembrou do Instagram. Então, porra, tem o Instagram também. Eu tenho pesquisado bastante o que o Facebook chama de Audience Network, que nada mais é do que a rede de displays. Os anúncios que eu tenho clicado hoje como consumidor, curiosamente, são anúncios de rede de displays do Facebook. Então, se está funcionando contra mim, né? Digamos assim, se eu estou clicando, talvez funcione para os meus clientes também. Então, eu estou pesquisando muito sobre Audience Network. Estou muito interessado nisso, estou estudando bastante isso. Mas placements são isso. Então, a princípio, vamos dizer que são a lateral direita, o newsfeed no mobile, o newsfeed no desktop e o Instagram, que é o que a galera mais usa aí, pelo menos. O Denis me perguntou a respeito de como as imagens, né? Como que as imagens vão ser diferentes e tudo mais. O Facebook, na ânsia de gerar, acredito eu, né? Tô aqui fazendo um julgamento. Na ânsia de gerar mais lucro para os seus acionistas e na ânsia de gerar uma plataforma mais simples de utilizar para o usuário, lançou um negocinho chamado Auto Placement, onde você põe lá a bolinha e ele entrega aquele placement, aquele mesmo anúncio para todos os placements automaticamente, distribuindo de acordo com os resultados. A galera vai dizer para mim aqui, eu tenho certeza que alguém vai comentar sobre isso, assim, mas eu usei o Auto Placement e meus resultados foram ótimos. Poxa, eu espero que tenham sido realmente, assim, eu tenho ouvido muita gente falando que os resultados dos auto placements têm sido formidáveis, mas eu quero que você pense comigo, você que está me ouvindo agora, se faz algum sentido usar o auto placement. Se o Facebook, na verdade, é nada mais do que o casamento entre mensagem e audiência, faz algum sentido eu entregar a mesma mensagem pro cara que tá no celular, na fila do banco, preocupado com a conta que tá pra pagar e buscando ali um microtédio, momentos de microtédio pra suportar aquele microtédio, e a mesma mensagem pra entregar pro cara que tá no desktop, na casa dele, coçando o saco, usando o computador? Faz algum sentido entregar a mesma mensagem pra esse cara? Faz algum sentido entregar a mesma mensagem pro cara que tá no Instagram, vendo a Musa Fitness e a comida do Paris 6, pro cara que tá lá no desktop, vendo aquele anúncio da lateral direita que se repete 1.500 vezes? Além de não fazer muito sentido pra mim, em termos de distribuição mesmo, de conteúdo, não faz sentido técnico com relação às dimensões das imagens. O Instagram, ele teve que rebolar pra isso caber, porque afinal de contas o Instagram ele cabia uma mensagem proporcional 1 por 1, assim, né, um quadrado. E aí como é que você faz um quadrado na
lateral direita, você não faz. Então distorce. Então o Instagram então tem que começar a aceitar imagens que não fossem mais quadradas, que também fossem retangulares. E aí como é que você faz no newsfeed do mobile? Como é que você faz no newsfeed do desktop? Você não usa textos no desktop, mas você usa textos no mobile, aí o texto fica pequenininho, o cara tem que botar pertinho pra ler. Ou seja, é uma enorme cagada, na minha opinião, cara, usar esse auto-placement. O que eu recomendo, eu entendo que é mais um saco fazer isso, eu entendo que é mais um trabalho fazer isso, mas é que cada um entenda como a sua mensagem vai impactar o seu usuário em cada momento. Então, se você quer que aquela imagem seja repetida à exaustão, e eu preciso daquele reforço de marca, eu preciso daquele top of mind evidente, eu vou botar na lateral direita, porque na lateral direita eu tenho uma exposição muito maior. Existe uma métrica chamada frequência, que é o número de vezes que cada anúncio é mostrado. A gente está falando aqui de frequência de 50, enquanto no newsfeed do desktop o cara vê uma vez, 2 vezes no máximo. Então, se o seu objetivo é reforço de marca, a lateral direita faz sentido. Se o seu objetivo é conversão numa loja virtual, que o cara vá comprar alguma coisa, faz algum sentido soltar um anúncio no mobile, onde o cara vai ter que preencher endereço, CPF, cartão de crédito, tudo na telinha do smartphone dele? Talvez sim, não sei, depende do seu target. No meu target, por exemplo, não faz sentido. Talvez as minhas lojas virtuais. Talvez faz um pouco de sentido para campanhas muito brainy, assim, tipo, sei lá, Coca-Cola quer fazer uma campanha de brainy, simplesmente eu quero que a minha marca seja vista. Eu não quero gerar nenhum tipo de conversão, não espero nenhuma ação, não espero nenhuma reação. Quero simplesmente entregar a minha marca. Então, nesse caso, talvez faça algum sentido. Agora, quando eu espero alguma ação da pessoa, principalmente quando a gente tá falando de conversão, a gente tem que pensar muito nessa história de momento, né? Uma coisa é o cara sentado na frente do computador dele num horário de trabalho usando Wi-Fi, e outra coisa é o cara, como tu mesmo falou, na fila do banco usando um 3G cagado e, enfim, o cara no momento de microtédio. Mas olha só, algumas coisas podem ser combinadas. Por exemplo, você pode vender alguma coisa pelo mobile, e aqui eu vou entrar num assunto já um pouco mais avançado, mas eu acho que vai cair por aí também. Você atrai o clique do cara no mobile, afinal de contas é um momento que ele tá, a exposição no mobile é muito grande, desde 2015, como é que foi? Eu fui naquele Google Day lá, o ano que o mobile ultrapassou o desktop. Porra, eu fui lá no Google, deram um sanduíche de graça, de mortadela. Foi o que valeu a pena o sanduíche, né? Aí tem aqueles gordinhos, eu esqueci o nome, uns gordinhos barbudos, cara, que só fala bosta, cara. Jovem Nerd? Jovem Nerd, aí foram lá, fizeram umas babaquices lá, puta, perdi um tempo do caralho naquela merda daquele evento do Google, mas aí, enfim, que legal, o ano que o Google, que o mobile ultrapassou o desktop. Porra, legal, foda-se, ninguém compra pelo mobile ainda hoje no Brasil, entendeu? A minha conversão no mobile é de 0,1%, o nego não vai digitar o do cartão de crédito dele, e o endereço, a minha rua é Rua Joaquina, Joaninha, não sei o que, Pierina, Raste tal. O cara não vai digitar isso no mobile, entendeu? Mas acho que vai melhorar, tá? Não tô dizendo que não. Mas olha só que interessante. Eu posso atrair o cara, atrair o clique do cara, aciono o meu pixel, que está guardadinho lá, entrego um anúncio de retargeting. Se você falar que é remarketing, eu vou desligar essa porra. Entrego um anúncio de retargeting pro cara no desktop. Então, eu atraio o clique do cara no mobile, que é um clique mais barato. Eu não consigo vender para ele no mobile, mas eu faço um funil de vendas ou um anúncio de retargeting pro cara no desktop. Então, eu consigo fazer um modelo de atribuição onde eu consiga vender sim pelo mobile, mas não exclusivamente pelo mobile. Ou seja, dá para usar os placements de forma estratégica. Agora, quando você usa o auto placement ali, qual que é a estratégia? A estratégia do preguiçoso, cara. A estratégia de, foda-se, vou apertar esse botão aqui que o Facebook distribui para mim. Aí depois você fala pra mim assim, tá vendo? Olha só a minha taxa de conversão, olha os meus KPIs como estão baixos. Eu tenho conversão a tantos dólares. Porra, cara, bacana, mas quantos negros não tiveram isso? Quantos negros se fuderam e perderam uma puta grana porque apertaram a porra do botão? Então, a minha recomendação aqui é sempre essa, é conduzir pra um certo profissionalismo no uso do Facebook, entendeu? Então, o auto-placement não é profissional. Podem dizer o que quiserem, outros gurus podem dizer que eu vou bater na tecla dizendo que não é, cara. Não pode ser, não é do ponto de vista lógico, não é do ponto de vista intelectual e não é do ponto de vista técnico. Você tem, eu até digo mais, eu chego a dizer mais, cada placement merece uma estratégia exclusiva, mensagens exclusivas, criativos exclusivas, objetivos exclusivos e páginas de destino exclusivas, landing pages exclusivas. Isso sim, pra mim, é uma estratégia de marketing digital usando o Facebook como mídia. Se não, foda-se, é um novo botão impulsionar. E a única coisa única pra essa galera aí que tu falou que é tudo exclusivo é o Pixel. Esse é único pra todo mundo. Mas lembre-se, hoje você consegue ter um nível de sofisticação no Pixel muito bacana, cara. Você consegue, o Pixel vem hoje com 9 eventos que podem ser disparados, além de você poder criar eventos customizados, e esses eventos, tanto os eventos que já vêm como os eventos customizados, podem ser aprimorados com novas variáveis. Então você pode, por exemplo, fazer o seguinte, eu quero que dispare o Pixel no evento XPTO
quando o cara rolar 50% da página, ou quando o cara clicar no meu primeiro, eu ia falar CTA, no primeiro botão de ação. Você me ajuda aí, Denis, se eu estiver falando muito techniquez aí, você dá um toque pra mim, pra eu explicar melhor. Eu consigo hoje usar o meu pixel, usar o pixel do Facebook, pra poder gerenciar melhor, não só as páginas que eu acesso, mas inclusive os eventos in-page. O cara clicou no segundo botão, mas não clicou no primeiro. Pô, então pra mim isso já muda o nível de engajamento. Significa que ele leu a minha página de vendas, minha landing page, ele leu até aqui. Ou ele rolou até aqui, ou ele vai fechar a página, o mouse se moveu na direção do exit. Então tudo isso eu consigo disparar eventos do Facebook que me permitem fazer qualificações diferentes. Perceba, isso é extremamente técnico, mas do ponto de vista estratégico, que diferença que isso pode fazer, né? Imagina você poder excluir, por exemplo, da sua segmentação, porque a gente tá aqui falando de incluir na segmentação, mas o ouro do Facebook talvez não seja esse, talvez seja a exclusão do target, não a inclusão do target. E eu vou ver aqui numa seara que você me desculpa, Denis, que eu sei que você é o especialista nisso, se eu estiver falando alguma merda você me corrija, mas eu sempre digo o seguinte, o segredo do Google AdWords não é encontrar as palavras certas, é você saber negativar as erradas. Então, talvez o pixel possa servir, por exemplo, para você excluir os caras que você não quer. Sei lá, se de repente se o cara mover o mouse no exit, por exemplo, é um cara que não tá interessado naquilo. Exclui esse cara da segmentação, não entrega mais anúncios para ele. Foca nos outros caras que rolaram a página até tal lugar, alguma coisa assim. Eu não sei cada caso, né? Enfim. Mas o pixel, sim, é a coisa que está comum a todos eles, que consegue cimentar tudo isso, mas não esse pixel meia boca que os negros copia e cola, entendeu? O pixel do ponto de vista estratégico. Mas agora teve uma coisa muito importante que tu falou agora, que eu não sei cada caso, e isso é muito importante que todo mundo saiba que para criar a campanha perfeita e saber exatamente o que fazer com essa baita ferramenta e todos esses recursos que a gente falou até agora, a pessoa precisa conhecer exatamente o público e o que ela espera de reação desse público, né? Para ela saber o que fazer em cada caso. Então, qual é o comportamento do teu público que indica que ele tá mais propenso a comprar, ou aquele comportamento dele que indica que ele tá mais propenso a sair do teu funil e agir quanto a isso, né? Se o cara fez um sinal de que ele não é o teu público exato, ele quer sair do teu funil, é melhor que esse cara saia do que tu fica gastando dinheiro com ele à toa. Então, conhecer o público-alvo a fundo e conhecer todos os costumes e todos os movimentos dele é fundamental para conseguir, aí sim, de fato, usar todos esses recursos do Facebook para criar uma campanha vencedora aí, né? Ó, cara, você resumiu aí o que eu bato na tecla em toda reunião, toda palestra e tudo mais. Facebook nada mais é do que mensagem e audiência, o casamento perfeito entre elas. Muitas pessoas têm mensagens perfeitas, mas simplesmente não conhecem a sua audiência. Então, eu não sei se pode aqui, não sei se podcast tem espaço para isso, não sei como é que funciona. Eu vou fazer aqui uma coisa e você me diz se rola ou não rola. Tá bom. Eu tenho uma aula que tem acho que 25, 30 minutos, uma aula que eu dou para todos os meus clientes, o nego paga para isso, tá? O nego paga e paga bem para isso. É uma aula sobre mapa da empatia. Tá no meu Vimeo, se não me engano, tá no meu Vimeo, tá num vídeo não listado no YouTube, não me lembro. Mas para quem chegou agora, que já são uma hora que a gente tá falando, o cara que chegou aqui merece assistir essa aula. É uma aula sobre mapa da empatia, que é um assunto manjado, muitas pessoas já falaram sobre isso e tudo mais. Eu sou mais um desses caras que fala sobre isso. Então, eu vou dar pra você esse link, aí você faz aí como... não sei como é que funciona um botãozinho CTA, ou se você vai botar na descrição, mas fica aí pro pessoal que chegou até aqui, uma aulinha minha de graça aí, que é pra fazer o mapa da empatia. O que é o mapa da empatia? É você se colocar nos sapatos do seu consumidor, entender os desafios, sonhos, frustrações, angústias, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele sente, o que ele espera, do seu público-alvo, assim. E eu digo para as pessoas fazerem isso com muito carinho. Eu prefiro que me deem um mapa da empatia bem feito do que me dar um briefing bem feito. Porque, na verdade, a maioria dos clientes não sabe fazer briefing, os briefings vêm tudo cagado mesmo, então foda-se. Eu vou ter que refazer o briefing de qualquer jeito, entendeu? Então me faz o mapa da empatia, eu não posso fazer, mas o briefing eu me viro. Não sei se dá aí, né? Se der pra dar pra galera que tá assistindo. Não, a gente coloca, eu vou colocar, tu me manda o link, eu vou colocar no post aqui, então pra todo mundo que estiver ouvindo vai ter o linkzinho aí, é só clicar e acessar. Isso vem pra casar um pouco o que você tá falando. Não adianta o cara, eu vou vender essa porra aqui, eu vou vender isso. Se o cara não conseguir entender as necessidades do comprador e como o comprador age, né? Que nem você falou, de repente é o cara que trabalha na empresa o dia inteiro, usa o Wi-Fi da empresa, ele tem aqueles 20 minutinhos no mobile pra conseguir fazer as coisas pessoais dele. Então é ali que você tem que vender pra esse cara. É no mobile que você tem que vender pra esse cara, mas você não vai conseguir vender no mobile porque sabe que o cara não vai colocar o cartão de crédito dele. Então você tem que trazer esse cara pra você e se engajar com ele através de outras ferramentas. Eu sou muito fã de usar o Facebook como uma ponte, uma forma de entrada do seu funil. Uma das formas mais poderosas de você ter um bom funil é você segmentar já na entrada e economizar tempo com ele nessa jornada, economizar no funil, segmentar melhor para que você tenha menos gente escapando do meio do funil no fim do funil. Então, poxa, usar melhor essa ferramenta, mas entender um pouco desse cara. De repente esse cara não compra no mobile, mas traz esse cara para você, se engaja com ele de outra forma, mostra os seus conteúdos de outra forma, derruba as objeções de uma outra forma, que podem inclusive ser através do próprio Facebook.
tá? Eu não gosto de fazer isso, eu posso até explicar por quê, mas eu não gosto de fazer funis de comunicação, funis de venda dentro do Facebook. Eu posso explicar por quê, mas você pode até fazer isso. O importante é que você conheça o público, né? E saiba desenvolver uma estratégia ideal para esse público. Eu posso te garantir para você, a ferramenta Facebook é fudidíssima para isso. Só precisa saber utilizá-la da forma correta, unindo a mensagem certa para a audiência certa. E se de alguma forma aí, se a minha aula sobre o mapa da empatia puder ajudar, puxa, eu vou ficar extremamente grato das pessoas assistirem a minha aula. Uma aula que eu gravei em 2014, cara, mas é um assunto que continua extremamente... eu usei o material do próprio BMG para fazer essa aula. Tá bem bacana essa aula, eu uso até hoje, assim. Então, espero que o pessoal curta. Deixa eu te pedir uma coisa, então. A gente tem uma sessão de barbadas aqui no nosso podcast, e então a nossa barbada de hoje, a barbada desse podcast aqui, vai ser esse teu mapa de empatia, porque ao final de cada podcast a gente sugere uma coisa muito legal pra quem escutou o podcast, que essa coisa pode ter ou não uma ligação com o nosso programa. Então, como tu tá oferecendo isso, e é algo que normalmente as pessoas pagariam pra ter acesso, né, como tu falou, é uma aula tua, e tu tá oferecendo isso de graça pra quem tá assistindo o podcast aqui, vamos colocar isso como a nossa barbada desse episódio. Quem chegou até aqui, né, vai servir como um prêmio, quando tu falou, a gente tá quase 1 hora aqui já de programa, essa vai ser a nossa barbada, então, criação de mapa de empatia. Então, mas eu só vou pedir pra tu voltar um pouquinho atrás pra explicar, pra quem não sabe o que é um mapa de empatia. O que é isso? Tá, o mapa da empatia é uma ferramenta gráfica onde você pode, de forma totalmente visual, conseguir, o termo correto é fazer um rapport, ou seja, você conseguir entrar no corpo do seu potencial cliente. Eu chamo aqui de baixar o caboclo, entendeu? Rola aquele centro espírita e você incorpora o caboclo aí do seu cliente, e aí você vai vivenciar justamente o que o seu cliente espera. Eu sempre digo o seguinte: ninguém compra um Uno Mille, a pessoa compra economia. Ninguém compra uma BMW, a pessoa compra, puxa, tem um pau pequeno. Então, eu falei que eu não devia ter bebido, né, cara? Bom, mas vamos embora. As pessoas compram benefícios, as pessoas compram vantagens. Então, o que o mapa da empatia vai te permitir? Vai te permitir incorporar quais são as necessidades, as carências, os desafios, baseado no quê? Nas percepções que você tem do seu cliente. O que o seu cliente ouve? Quem fala para o seu cliente? O que o seu cliente sonha? O que o seu cliente tem medo? Então, você vai conseguir, de forma muito gráfica e muito visual, fazer anotações ali no mapinha mesmo. Puxa, meu cliente tem medo de perder o emprego. Sou fã do Flávio Augusto. Aí eu ouço esse cara, tudo que ele fala pra mim é ali. E ele, mas não ele, né? Eu tô dizendo o seu cliente, né? É meio isso mesmo, é meio uma sessão meio espírita, assim, né? Ele vai conseguir incorporar isso assim, puxa, meu cliente é um cliente que tem medo de perder o emprego, meu cliente quer mudar de emprego, mas ele não tem coragem, meu cliente, ele dirige 2 horas pra chegar ao seu trabalho, ouvindo a CBN todo dia de manhã. Então você consegue ter uma noção do seu cliente melhor. Então, de repente, se o seu cliente fica ali... Em São Paulo tem muito disso, né? Acho que em Porto Alegre não é tanto, e aqui na Serra muito menos. Em São Paulo eu ficava 2h30 para ir pro escritório, 2h30 para ir, mais 2h30 para voltar. Ou seja, 5 horas do meu dia era dentro do carro. Então, puxa, saber me impactar durante esse momento, em termos publicitários, é muito importante. Entender o estresse que eu tô, o nível de ansiedade que eu tô, os meus desejos, as minhas frustrações. De repente, assim, você que perde tanto tempo no carro, o que você acha de mudar de vida? Porra, era um anúncio que cairia como uma luva para mim, entendeu? Então, o mapa da empatia serve para você, de forma visual, poder elencar ali essas características do seu target, ajudar a formar o que a gente chama de persona, né, que é a pessoa que vai comprar aquilo. E eu sempre digo o seguinte: eu não quero um mapa da empatia genérico. Eu vendo para homem de 35 a 45 anos. Não quero isso. Eu quero que você me apresente. Esse aqui é o João Marcelo, ele tem 37 anos, ele estudou análise de sistemas, ele mora em Santo Amaro, mas ele trabalha na Paulista, é o 2º casamento dele, ele tem 2 filhos pequenos, ele tá acima do peso, ele come no McDonald's, mas ele se sente culpado, ele paga academia, ele não vai. Pô, tô falando de mim quase, né? Mas enfim, é isso. Eu quero personificar esse cara. Eu quero que você consiga encontrar isso, e até digo mais, encontrou na sua cabeça, ali no mapa da empatia, conseguiu desenhar o João Marcelo, vai no Google, escreve João Marcelo, vai aparecer uma carinha meio genérica, imprime isso, coloca na frente do seu computador, do lado do seu mapa da empatia. Eu quero que você veja o João Marcelo, assim, sabe, fungando em você, assim. Denis, não é bem assim, tá? Não leva tão a sério. Só pra separar, é só um exemplo
ilustração. Mas é isso, o João Marcelo tem que se personificar em você, assim. Afinal de contas, o João Marcelo é o seu ganha-pão. Então, o mapa da empatia serve pra isso, pra você conseguir fazer personas. Isso. Eu acho que isso vai ser, enfim, uma baita ferramenta pra quem tá nos ouvindo agora aqui e trabalha com Facebook Ads. Vai ser uma baita ferramenta pra ajudar a pensar nas campanhas, ajudar a definir essa segmentação de campanhas. Cara, eu acho que essa nossa gravação de hoje, ela foi uma aula aqui pra mim, eu tenho certeza que pra Karina e pro Bruno também, e pra todo mundo que tá nos ouvindo, foi uma aula. E inclusive eu acho que merece a gente gravar até um segundo episódio, porque tem um monte de coisa que acabou ficando pra trás. A gente precisa muito encerrar esse podcast, eu tô aqui com o coração na mão pra dizer isso pra vocês, mas a gente já já atingiu aqui extrapolamos o nosso tempo e ficou muita coisa pra trás. A gente tinha uma pauta aqui que a gente fez com assuntos que eram interessantes serem falados e a gente acabou falando, acho que 10% disso. Então já vou deixar o convite no ar aqui pro Jefferson voltar pra falar com a gente de novo sobre Facebook. Esse assunto é altamente cativante, o Jefferson é um dos caras que mais entendem isso, não é à toa que foi escolhido mais de uma vez como uma das 5 pessoas mais influentes de Facebook no Brasil, e como a gente falou no começo, até no mundo, né, porque a gente viu que pessoas aí de fora copiando a história do Panda aí. Cara, muitíssimo obrigado pela tua participação, assim, de verdade, eu tô com o coração na mão aqui de encerrar o assunto, porque a gente tem muita coisa pra falar, mas o nosso tempo tá estouradaço. Posso agradecer? Mas é claro, deve. Puxa, obrigado de novo pela oportunidade. Eu tô muito acostumado a fazer eventos como esse. Essa é a primeira vez que eu faço em áudio, eu tô mais acostumado a fazer em vídeo. E eu tô muito acostumado a esses eventos durarem 4 horas, 5 horas. Tranquilamente dava pra fazer um programa de 4 horas aqui, né? Que rola. Dá, tranquilamente. E é o que eu costumo falar mesmo. Isso por 2 motivos. Por 3 motivos. Primeiro, porque eu falo pra caralho. Porra, puta que pariu, como eu falo. Por isso que eu me dou bem. Eu me dou bem aqui na Serra, né, cara? Tudo é italianado, os caras falam pra cacete, mexe a mão. Eu tô aqui sozinho no meu quarto, mexendo as mãos, balançando. A gringaiada aqui é que nem eu, assim. Eu tô muito em casa aqui na Serra. Segundo, porque o Facebook é realmente uma fonte de motivação com um conteúdo muito extenso. Muito extenso. E terceiro, que eu tenho um tesão enorme de falar disso, cara. Porra, eu tô aqui, igual você, com o coração na mão, eu também tô, sabe, excitado de falar disso, assim. Eu gosto desse assunto, assim. Eu tenho muita excitação de falar disso. Eu só quero fazer só um fechamento muito... Não clique no botão impulsionar, você já sabe disso, até os gringos já estão me copiando, então não clica no botão impulsionar. Não clica no botão, na opçãozinha lá do auto placement, tá? Avalia melhor as opções, faz separadinho, tá? Faz ali um anuncinho, uma campanhazinha para lateral direito, uma campanhazinha pro mobile, uma campanhazinha pro Instagram. Avalia os resultados individuais de cada um, coloca mais verbo em um, menos verbo em outro, vai fazendo essa gestão ali. Eu sei que de repente não é fácil de fazer isso de uma vez só, mas vai fazendo ali devagarzinho, põe ali sem continho, aqui não é conta, é pila. Põe 100 pila aqui, põe 50 pila ali, vai fazendo numa boa. E eu vou deixar aqui um gancho para a próxima vez que eu tiver a oportunidade de conversar aqui com vocês, com a mentoria do Denis aqui, eu vou dizer o seguinte: existem 3 principais fontes de tráfego, que é o tráfego que você não possui e que você não controla, que são as buscas orgânicas, tanto no Google quanto no Facebook. O tráfego que você não possui, mas que você controla, que são os anúncios no AdWords, Facebook Ads, e o tráfego que você possui e que você controla. Hoje, 2017, todos os meus projetos, inclusive as lojas virtuais, estão migrando. Todo o meu trabalho está em migrar. Tráfego que eu não possuo e que eu não controlo. Então, número 1. Tráfego que eu não possuo e que eu controlo para a terceira fonte de tráfego, que é o tráfego que eu possuo e que eu controlo. Existe um câncer no marketing digital brasileiro chamado custo de aquisição. Então, eu hoje, os meus negócios, eu estou fugindo do custo de aquisição. Então, se eu puder deixar uma mensagem de amor e de esperança, um beijo de luz no coração de todos, fujam do custo de aquisição dos seus negócios. Estudem um pouco mais sobre isso. Isso é assunto para outras 2 horas, mas pensem em absorver o tráfego e investir na absorção do tráfego para algo que você possua e que você controle e que você não dependa de mídia nenhuma, seja Google, Facebook, Bing, Bling, blog, o que for. É isso. Beijos de luz para todos. Cara, muitíssimo obrigado. Obrigado também a Karina pela participação de sempre aqui. Obrigado a participação do Bruno, tá sempre brilhantando o nosso podcast aqui. Daqui a 15 dias a gente se ouve de novo, né? Eu ia dizer se vê de novo, mas isso é coisa para dizer lá no YouTube. Então daqui a 15 dias a gente se ouve de novo aqui no Machada Podcast. Hoje eu tava olhando aquele site, aquele diretório de sites, o Novo BR. Tu lembra do Novo BR? Bah, mas o Novo BR é antigo pra caralho. Não é nem um pouco novo mais, né? Mas ainda chama Novo BR. Aquele site existe no ar ainda, ele tem um domain authority super alto, né? E eu sei por que tu foi procurar esse site. Por causa que a Priscila hoje tá perguntando pra gente o que eram páginas amarelas.
Tipo isso, né? Mas eu me apavorei que o novo BR ainda existe, só que ele tem um layout, vale a pena entrar naquele site lá. Ele tem um layout de 10 anos atrás ainda. E será que vale a pena fazer link building nesse tipo de site ainda? Pois foi a dúvida que eu fiquei, sabe? Porque eu ia comentar agora, ele tem um domain authority alto, assim, né? Só que ele aparentemente é meio lixão, assim, só que dá aquele medinho, né? Dá. Mas logo que eu comecei com SEO, a gente fazia muita história de colocar link nesses... Funcionava bem, né? Funcionava. Mas hoje em dia tá mudado, né? Hoje em dia tá bem diferente. Hoje em dia tem outras coisas, né, que dá pra fazer que é mais garantido, né? É legal a história do link building que ele vai em ondas, assim, né? Tipo, teve uma época que os diretórios estavam em alta, depois começou a história dos guest posts, depois mudou pra assessoria de imprensa, então parece que as coisas vêm em ondas, assim. E meio que vai amadurecendo, né? As coisas, pelo menos o link building foi fazendo mais sentido ao longo do tempo, assim, foi ficando menos fake, né? A gente podia, acho que, fazer um programa sobre isso, né? Acho que dá pauta, né? Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.